Vou falar aqui sobre o lema de Riemann-Lebesgue, que diz o seguinte: se a gente pegar uma função f em L1, então a transformada de Fourier dessa função vai para zero quando a gente faz o argumento dela, o módulo de Xi, ir para infinito. E vamos falar a demonstração já desse lema. A demonstração é dividida em 4 passos. Vamos fazer aqui o passo 1. Passo 1. Bom, para o primeiro passo, a gente vai supor que, em vez de a gente pegar uma função em L1, a gente vai começar com a função f, que a gente vai considerar a função característica do intervalo AB. Né? Ou seja, o que é a função característica do intervalo AB? É a função f de x igual a 1 se o nosso x pertence ao intervalo AB e 0 se o x não pertence ao intervalo AB. Tá. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer calcular a transformada de Fourier dessa função e ver que o lema é válido para a função característica. Se a gente calcula, então, a transformada de Fourier da função característica, isso vai dar, por definição, a definição da transformada de Fourier que a gente está usando é a integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos i x xi vezes a nossa função, que no caso é a função característica. Né? Deixa eu apagar aqui, eu já vou colocar a função característica aqui. E no nosso caso o AB que a gente está querendo, de x, dx. Né? A gente integra em relação a x. Tá. Só que a função característica, ela vale 1 se o x pertence ao intervalo AB e 0 se não pertence. Ou seja, essa integral de menos infinito a infinito, ela vai zerar fora do intervalo AB. Então, o que a gente vai estar interessado é apenas no intervalo de A até B, que ela vai ter valor. Fora disso, ela é zero. Então, ela vai ficar a integral de A até B de e elevado a menos i x xi vezes 1, né? Porque a nossa função característica vale 1 nesse intervalo. E a gente vai estar integrando em relação a x. Só que aí, essa integral, a gente sabe resolver. Né? O valor dessa integral fica e elevado a menos i x xi dividido por menos i x xi, né? Que a gente deriva ali a parte de cima. E isso aplicado no intervalo de A até B. Bom, a gente consegue ver que essa parte aqui de baixo vai estar bem definida, porque o que a gente quer fazer é fazer o módulo de Xi para infinito. E quando o módulo de Xi vai para infinito, essa parte de baixo fica bem definida porque não vai zerar. O i é uma coisa positiva e o Xi vai para infinito, então isso daqui vai ser diferente de zero. Certo? Então, essa expressão toda vai ficar menos e elevado a menos i b xi mais e elevado a menos i a xi dividido por menos i xi. A gente está interessado em saber se a transformada de Fourier da nossa função vai para zero quando a gente faz o módulo de Xi para infinito. Então, isso é equivalente a falar, em vez de calcular, em vez de continuar a conta aqui com que a gente chegou, a gente pode falar sobre o módulo desse resultado. Porque se o módulo dele ir para zero, é equivalente a falar que a transformada de Fourier da função f vai para zero. Então, a partir daqui, vamos ver o que acontece com o módulo.
módulo do resultado que a gente tinha chegado. Menos e elevado a menos i bxi mais e elevado a menos i axi, dividido por menos ixi. Bom, usando a desigualdade triangular, a gente consegue separar esse módulo no módulo primeiro, né, que é menos e, aliás, e elevado a menos i bxi, mais o módulo de e elevado a menos i axi. Aqui, a gente pode notar também que nesse primeiro termo eu tirei o sinal de menos, porque o menos, né, aqui no primeiro termo, eu tirei esse sinal de menos que aparece aqui, porque o menos e elevado a menos i bxi, a gente vai tomar em módulo, e o valor em módulo dele já não depende desse sinal de menos. Tá. Isso daqui é exatamente igual, né, vou colocar aqui igual, a 2 dividido por menos xi, porque a gente sabe que o módulo de e elevado a alguma coisa vai dar 1. E elevado a menos i vezes alguma coisinha, o módulo disso é 1. Né? Então a gente tem 1 mais 1 igual a 2. E a parte de baixo, menos i xi. E esse resultado vai para zero quando a gente faz o módulo de xi ir para infinito. Né? Porque é uma constante em cima, o número 2, dividido por alguma coisa que está indo para infinito, então isso daí vai para zero. Esse foi o nosso primeiro passo. Ou seja, se a nossa função for uma função característica, deixa eu ir abrindo aqui uma nova abinha. Se a nossa função, então, for uma função característica, a gente tem que é válido que a transformada de Fourier dela vai para zero quando o argumento cresce. Segundo passo que a gente vai fazer aqui, o passo 2. Vamos considerar umas funções um pouco mais complexas do que as funções simples. As funções características, quer dizer. Que é justamente as funções simples. Ou seja, suponha que f é desse jeito aqui. Somatório de n igual a 1 até m de Cn vezes a função característica 1 de AN. Onde o AN é o intervalo de AN fechado, né, de AN até BN. Esse tipo de função é chamado de função simples. Tá, então se a gente supõe a f desse jeito, a gente está interessado de novo em calcular a transformada de Fourier dela. Então, a transformada de Fourier f chapéu dessa função, aplicada em um argumento xi, vai ser, por definição que a gente tinha colocado, né? Aqui a gente vai conseguir falar que, na verdade, é o somatório de Cn vezes a transformada de Fourier da função 1 de AN, né? Função característica 1 de AN de xi. Por que eu fiz isso? Porque na definição de transformada de Fourier, que a gente usa, é uma integral. E na hora que a gente faz uma combinação linear da integral, isso tudo é constante, e a integral é linear. Então, esses termos todos podem sair da integral. Por isso que vai ficar só a transformada de Fourier na função característica 1 de AN. Só que, pelo passo 1, a gente acabou de ver que a transformada de Fourier da função característica vai para zero quando o módulo de xi vai para infinito. Né? Isso vai para zero quando o módulo de xi vai para infinito. Ou seja, isso tudo aqui que eu coloquei aqui em cima vai para zero quando o módulo de xi vai para infinito. Né?
porque esse cara aqui vai para zero e isso daqui é constante. Isso daqui é uma coisa finita, né? Não vai para infinito, por exemplo. Vai dar uma coisa finita, limitada. Certo? Ou seja, a nossa conclusão aqui é que para funções simples, que são funções desse jeito, o resultado do lema é válido. Vamos fazer o terceiro passo agora. O terceiro passo vai ser notar o seguinte. Agora a gente já vai querer falar de uma f em L1. Então, como f pertence a L1, de R, só R aqui, eu estou fazendo um caso real, e eu também vou usar o fato de que as funções simples, né, que são as funções do passo 2, vou colocar aqui na frente, entre parênteses, funções simples, a gente usa o fato de que esse tipo de função é denso em L1. Né? Vírgula. Então, o que isso quer dizer por definição? Né? Quer dizer que se a gente escolher um epsilon maior do que zero, vai existir uma função simples, g, tal que a gente consegue aproximar a nossa função f em L1 por funções simples. O que isso quer dizer? Que o módulo, a distância da f até a g, a essa distância a gente calcula em L1, que é o espaço de onde estão as funções, fica menor que um epsilon, que aqui eu vou usar epsilon sobre 2. Isso implica o quê? O jeito que é definido o módulo em L1, a norma em L1. Significa, então, que a integral de menos infinito a infinito do módulo de f de x menos g de x, d de x, fica menor que o epsilon sobre 2. Tá, gente? Essa primeira parte aqui é a definição da norma em L1. Então, aqui eu só estou comentando, usando o fato de que as funções simples é um conjunto denso em L1. E o quarto passo agora, para acabar, porque pode ser dividido em 4 passos só, vamos ver aqui o que eu vou fazer. Abrir uma nova lousinha, né? O quarto passo é o seguinte. Bom, a gente já viu, né, que pelo passo 2, a função, a gente sabemos que a função g que a gente tinha pego no passo 3, que era uma função simples, a gente já viu o resultado de que a transformada de Fourier dela vai para zero. Então a gente pode falar que g chapéu do argumento dela vai para zero quando o módulo de xi vai para infinito. E que isso quer dizer também? Se a gente tem uma função que vai para zero quando um cara cresce, quer dizer que a partir de um certo índice, que eu vou colocar aqui, ou seja, existe um m, né, que pode ser um m natural, que se a gente pegar, né, um m tal que, se a gente pegar um módulo de xi maior que esse m, né, que a gente está fazendo o módulo de xi para infinito, então o módulo de g chapéu de xi, da transformada de Fourier, da função g, né, fica menor que qualquer epsilon. Aqui eu vou escolher de novo um epsilon conveniente, que é epsilon sobre 2. Ou seja, quando a gente vai crescendo, a partir de um estágio m, né, qualquer, se a gente faz o módulo de xi ficar maior que esse m, a gente consegue que a transformada de Fourier da nossa função g fique tão pequena quanto a gente queira.
Então, usando o mesmo m, se a gente pegar o módulo de Xi, se a gente considerar o módulo de Xi maior que esse m, né? A gente pode fazer isso porque a gente está jogando o módulo de Xi para o infinito. Então, na hora que a gente calcula o módulo da transformada de Fourier da nossa função f de L1 já, que a gente quer ver se o lema fala para a gente verificar se isso vai para zero, na hora que a gente calcula o módulo disso, a gente pode usar o truquezinho de que escrever essa função como a transformada de Fourier da função f menos a g chapéu mais a g chapéu. Né? Que desse jeito a gente não interfere no resultado. E usar a desigualdade triangular. Isso é menor ou igual que o módulo de f chapéu do Xi menos g chapéu de Xi mais o módulo da g chapéu de Xi. Só que como a gente está considerando o módulo de Xi maior do que m, a gente já sabe aqui em cima que o g chapéu, o módulo de g chapéu, fica menor que o epsilon sobre 2. Então vamos usar isso daqui. Isso daqui é menor, estritamente menor, que, e aqui eu já vou colocar também a definição da f chapéu menos a g chapéu, né? A definição é por integral, e eu já vou jogar as duas juntos da mesma integral. Integral de menos infinito a infinito, da função f de x vezes e elevado a menos i x xi, menos g de x vezes a função e elevado a menos i x xi, d de x, tudo isso em módulo, mais o epsilon sobre 2. Aqui eu já coloquei tudo desse jeito porque a definição, por exemplo, desse cara aqui, o f chapéu, é integral aqui, né, de menos infinito a infinito, de e elevado a menos i x xi vezes a função. Vai ser a mesma coisa para a função g, né? A função g também vai ser a mesma integral de menos infinito a infinito, e também vai ter esse e elevado a menos i x xi, f e a g de x. Então, eu juntei os dois na mesma integral já. Tá. Isso daqui fica menor ou igual. A gente vai usar o resultado agora de que o módulo da integral é menor do que a integral do módulo. Menor ou igual que integral de menos infinito a infinito de módulo de f de x menos g de x. Aqui eu também já vou colocar a exponencial e elevado a menos i x xi em evidência. E elevado a menos i x xi e o d de x. Mais, de novo, o epsilon sobre 2 que a gente já tinha. Agora, a gente lembra que o módulo de e elevado a menos i x xi vale 1. Que a gente já tinha visto isso. Então, essa integral, né, vou colocar aqui no cantinho, ela fica integral de menos infinito a infinito do módulo da f de x menos a g de x d de x mais o epsilon sobre 2. Só que se você notar aqui, essa primeira parte é exatamente igual à norma que a gente tinha falado. Norma de f menos g em L1. Mais o epsilon sobre 2 que a gente já tinha. E a gente já tinha visto de que as funções em L1 podem ser aproximadas por funções simples. Ou seja, isso daqui é menor
do que o epsilon sobre 2 que a gente tinha escolhido, mais o outro epsilon sobre 2, que fica igual a epsilon. Pronto, a gente conclui o resultado que a gente queria, que a transformada de Fourier da nossa função f em módulo fica menor que um epsilon qualquer. Ou seja, né, eu só vou escrever aqui para concluir, isso quer dizer que a transformada de Fourier da função f vai para zero quando o módulo de Xi vai para infinito. É isso, gente.